Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Queremos parabenizar todas as mulheres no seu dia. Nós vamos refletir no tema Comprometidos com Cristo. Vamos ler o texto bíblico no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. É muito comum vermos um razoável número de pessoas afirmarem seguir a Cristo, mas na prática devem estar comprometidos inteiramente com o seu evangelho. O relato bíblico traz um comportamento semelhante ao que nós presenciamos hoje em dia. Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus, momentos anteriores havia demonstrado total compromisso com Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 33. Contudo, não conseguiu segurar a sua palavra na prática. Precisamos a cada dia restaurarmos o nosso compromisso com Jesus, pois Ele está disposto a fazê-lo. Ele fez isso com Pedro depois da sua ressurreição. Jesus leva Pedro para uma restauração completa com Ele, conforme encontramos em João capítulo 21, versículo de 15 a 17. Creio que através desta mensagem, Jesus quer restaurar o compromisso com você também. Comprometidos com Cristo, seguindo de perto. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. No verso 54, Pedro acompanhou a prisão de Jesus desde o Getsêmani, vendo toda aquela situação e a forma como tramaram contra Jesus, aquele que prometeu que estaria com ele, tanto para a prisão como para a morte. Se encontrava acuado, longe, distante de Jesus. No nosso comportamento cristão, não podemos ser esta pessoa. Devemos amar a Cristo, afirmarmos ter Jesus no coração, em todo momento ter um compromisso mais sério com Jesus e ficar bem perto de Cristo sempre. O profeta Jonas, em determinado momento da sua vida, agiu de forma descomprometida com Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Em Jonas capítulo 1, verso 3, encontramos esse texto. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. No verso 56 e também o verso 58, como Pedro andava muito ao lado de Cristo e a fama de Jesus se espalhou por todo Israel, logo foi facilmente identificado. Mas Pedro fingiu ao conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo disse certa vez: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Em Romanos 1,16. Em outra parte ele disse: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Em 2 Coríntios 13:5. O sinal de Deus para o homem voltar para ele. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. No verso 60.
Quando vamos ao contexto, percebemos que Pedro é avisado por Jesus. Ele dá um sinal a Pedro para que este se arrependa, em Lucas 22:34. E estes sinais são muito particulares entre Deus e cada pessoa. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Encontramos em Isaías 55, 6 e 7. Para concluir, meus queridos irmãos, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, nos versos 61 e 62. Pedro estava ali sem perceber seu descomprometimento, sem perceber seu distanciamento de Deus. O galo já havia cantado, contudo Pedro não percebeu sua falta de compromisso. Mas quando se deparou com um profundo olhar de Cristo, ele se lembrou do sinal que dera e saiu dali. Muitas vezes precisamos do confronto de Jesus para que possamos sermos de alguma forma tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus e voltarmos para Ele. Constantemente Deus faz esses confrontos, mas precisamos estar com o coração aberto para perceber. Pedro chorou porque estava com o coração apertado, mesmo descomprometido, parou para perceber a sua falta de compromisso. E você? Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para ele, em Lucas 17, 12 a 19. Você está do lado de Pedro e desse leproso, ou dos 9 leprosos descomprometidos? Que você possa refletir em tudo isto e dar o seu coração para Jesus, uma vida comprometida com Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.